Que privilégio partilhar com você a preciosa palavra de Deus para tratar de um assunto da mais alta importância. Pais comprometidos. E nós vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 6, versículo 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A paternidade é a mais nobre e talvez mais árdua missão que o homem tem. É mais fácil ter sucesso fora dos portões do que ter êxito dentro de casa. É mais fácil ser um profissional de sucesso e ver a carreira decolar e granjear fortunas do que ter sucesso no lar, mormente, como pai. A história está pontilhada de exemplos de homens que foram heróis, que conquistaram medalhas de honra ao mérito, que ergueram troféus de grandes vitórias, que granjearam fama e acumularam riquezas, mas sofreram derrotas fatídicas e amargas dentro do lar. Poderíamos lembrar, por exemplo, a história de Davi, que foi o maior rei de Israel, um pastor, um músico, um compositor, um guerreiro, um estadista, um homem que conquistou as nações ao redor e construiu um grande império, mas perdeu seus filhos. Sofreu amargas derrotas dentro de casa. Poderíamos lembrar de Ezequias, o grande rei Ezequias, que foi um homem singular no seu tempo. Mas o seu filho, Manassés, foi o pior homem da história de Israel. Por causa dos seus pecados, diz a Bíblia, lá em Jeremias 15, de 1 a 4, é que o reino de Judá foi levado para o cativeiro da Babilônia. O apóstolo Paulo agora está tratando dessa matéria. E tem uma palavra para os pais. E diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira coisa que Paulo destaca é o lado negativo. Os pais não devem provocar os filhos à ira. E como é que um pai provoca os seus filhos à ira? Primeiro, quando os pais não são consistentes. Quando o que eles falam não espelham o que eles vivem. Quando há um abismo entre o que fala e o que pratica. Entre o que se ensina e o que se exemplifica. Na verdade, os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Se a nossa fala é destruída pelo nosso comportamento, os nossos filhos ficam irritados com isso. O papel dos pais é ser um espelho para os filhos. Um espelho não discursa, não grita, demonstra. Para que o espelho seja útil, ele tem que ser iluminado, ele tem que estar limpo, ele tem que ser plano. Do contrário, ele distorce a imagem, embaça a imagem e não se percebe as coisas com clareza. Quando os pais não vivem o que ensinam, quando os filhos percebem que os pais são incoerentes, inconsistentes, eles ficam irritados. Como é que uns pais podem provocar os filhos a ira ainda? Quando os pais comparam um filho com outro, para privilegiar um em detrimento do outro.
Esse foi o erro, por exemplo, de Isaac e Rebeca, que tiveram 2 filhos gêmeos, e o Isaac gostava mais do Esaú, a Rebeca gostava mais do Jacó, e em vez de eles costurarem amizade entre os irmãos, provocaram uma guerra dentro de casa, que se prolongou nas suas futuras gerações. Preste bem atenção nisso, os nossos filhos não são iguais. Você pode exigir dos seus filhos o mesmo empenho, ou você não pode exigir deles o mesmo desempenho. Tem personalidades diferentes, tem dons e talentos diferentes. Às vezes, para um filho, basta um olhar, para o outro, você precisa pegar mais firme. Então, se agir de maneira inadequada, os filhos vão ficar irritados. Agora, depois de tratar desta questão, porque lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, Paulo diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quando os pais irritam os filhos, às vezes com palavras duras, com críticas sem contrabalancear isso ou equilibrar isso com elogios, os filhos ficam desanimados. É importante dizer que os filhos precisam de exemplo mais do que de palavras, de presença mais do que de presentes. Mas agora, Paulo vai tratar do aspecto positivo. E ele diz: não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os. Essa ideia de criar é de formar. Preste bem atenção nisso. A responsabilidade da formação dos filhos é dos pais, não é da escola, não é do Estado. Quem dá rumo para filho, quem planta valores, princípios para os filhos, não é o Estado, não é a escola, é a família, são os pais. Então os pais é que criam os filhos. São os pais que colocam princípios e valores que devem nortear a vida dos filhos. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, a verdade maior da fé judaica, que nós chamamos de Shema: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outros deuses, só o Senhor é Deus. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, falando pelo caminho, andando, ao deitar, ao levantar, na dinâmica da vida. O que está no seu coração, você vai semear e semear e semear, você vai inculcar. Isso é formar, dá trabalho, exige tempo, exige exemplo. Mas Paulo diz assim: criai-os na disciplina. E o que significa isso? Significa que filho precisa de normas, de preceitos, de regras, de princípios claros. Claros. Em outras palavras, filhos precisam de limites. Nessa geração, onde parece que os pais perderam o controle, e os filhos é que mandam, os pais ficam reféns, os filhos ficam sem controle, não tem limites. Filho que não tem limite vai dar dor de cabeça amanhã. Os pais precisam saber que horas vão, aonde vão, com quem vão, o que vão fazer, que horas voltam para casa. Ah, mas isso é cafona, isso é jurássico, isso pertence à era vitoriana, nós vivemos no tempo da modernidade. Não. Princípios são necessários. Filho que não tem balizas na vida, ele fica irritado com os pais, porque isso significa: eu não estou nem aí com você, você se vira, eu não me importo com você. Pais precisam dar limites aos seus filhos. Os filhos precisam saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Essas leis, essas normas, esses princípios precisam estar claros. Mas ainda, o texto diz: criai-os na admoestação do Senhor. E a palavra admoestação, na língua grega,
é o confronto verbal, é a conversa, é o esclarecimento, é a palavra de exortação, é a palavra de encorajamento. Me permita ilustrar isso. Imagine que o seu filho chega em casa, todo animado, e diz assim: papai, eu tirei 9 na prova de matemática. E o pai responde assim: quando você vai tirar 10, menino? O menino sai desanimado, apesar do sucesso. Em vez de ter uma palavra de encorajamento, de estímulo, o pai poderia dizer: meu filho, parabéns que você tirou 9. Eu acho que da próxima você vai tirar 10. É preciso ter palavras de encorajamento. Tem pais que só criticam, só olham o lado negativo. É preciso ter palavras de encorajamento. Se houve um erro, uma falha, aí sim é hora de corrigir, de sentar, não com gritaria, não com agressividade, não com palavras de humilhação, mas palavras de advertência, de admoestação. Porque é desta maneira que você vai forjando, formando, consolidando o caráter, a personalidade de seus filhos, para que eles sejam homens e mulheres de valor, que estejam nessa sociedade rendida à ditadura do relativismo com princípios absolutos que não vão ser negociados. E Paulo termina assim: criai-os na disciplina, ou na admoestação e na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, você que é um pai cristão, precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus para nós, que nos instrui como vivemos, como criamos a nossa família, como ensinamos os nossos filhos, como nós preparamos os nossos filhos para servir à nação, com valores, com princípios que não vão ser negociados. E desta maneira, seus filhos vão ser mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. Você vai dar aos seus filhos não apenas uma casa para morar, uma roupa para vestir, um pão sobre a mesa, uma boa escola, uma boa formação, mas você vai dar para os seus filhos princípios e valores eternos, para que eles conheçam a Deus, para que eles se rendam a Cristo como seu Salvador pessoal, para que eles possam servir a Deus nesta geração e andarem debaixo do conselho de Deus. Eu espero que você seja esse pai comprometido com Deus, comprometido com a sua esposa, comprometido com seus filhos, para que você veja a sua família florescer onde ela está plantada e ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Deus abençoe você, pai. Deus abençoe você, mãe. Eu quero orar por vocês nesse momento. Ó Deus, eu quero te agradecer o privilégio de partilhar esta palavra e eu te peço que tu a apliques ao coração dos pais que agora nos acompanham. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida. Espero que você tenha sido ricamente abençoado. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é só nos buscar lá nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPBOficial. É também fácil você encontrar os programas que já foram ao ar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa Verdade e Vida e também no youtube.com/IPBOficial. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal.